Como amar sem se perder? Você já teve medo de amar de novo? Não por falta de desejo, mas porque sabe o preço que já pagou por isso. Já sentiu que, depois de tanto lutar pela sua cura, por sua paz interior, por sua força emocional, abrir espaço para o outro parece um risco? Como se bastasse um passo em falso para você voltar a se machucar, se anular, se perder. Essa tensão entre liberdade e vínculo, entre proteger sua integridade e ainda assim estar aberto ao mundo, é uma das dores mais silenciosas do caminho de quem está se curando. Ao longo dessa série, você foi convidado a mergulhar profundamente nos ensinamentos estoicos, e mais do que isso, a aplicá-los na vida real, onde a dor é verdadeira, onde os vínculos deixam marcas, onde a cura não é um conceito abstrato, mas uma jornada diária. Falamos sobre perda, rejeição, amor, desapego, solitude, limites e integridade emocional. Cada vídeo construiu um degrau, e agora você está em um ponto em que talvez já consiga olhar para si com mais clareza, com mais compaixão e, principalmente, com mais força. Mas essa força que você conquistou precisa ser preservada, mesmo diante dos vínculos. Porque a vida é relação. E a verdadeira liberdade não está em se isolar, mas em se manter inteiro, mesmo quando se escolhe se estar com alguém. É aí que o estoicismo mais brilha, ao mostrar que é possível viver com o outro, sem abandonar a si mesmo. Neste episódio final da série, vamos falar sobre como construir vínculos conscientes, sem abrir mão da sua liberdade emocional. Vamos entender como o amor não precisa ser prisão, como a amizade não precisa ser concessão, e como a presença pode coexistir com a autonomia. Você vai aprender como manter sua essência em meio ao convívio humano e como cultivar conexões maduras, verdadeiras e respeitosas, sem se distanciar da sua integridade. Porque a maior prova de maturidade emocional talvez seja essa: manter-se inteiro mesmo quando escolhe dividir a vida com alguém. E ao final deste episódio, que encerra uma longa jornada de autoconhecimento e cura, deixamos uma última provocação. Se você já aprendeu a se reconstruir, está pronto para aprender a se manter firme, mesmo quando tudo ao seu redor tentar te derrubar? A jornada estoica não termina com a cura. Ela continua, no caos, na pressão, no inesperado. E é justamente aí que descobrimos se a nossa liberdade interior está enraizada ou apenas ensaiada. 1. A liberdade de permanecer inteiro. Uma das maiores ilusões que carregamos quando falamos sobre amor e vínculos afetivos é a ideia de que estar com alguém exige abrir mão de si. Frases como relacionamentos exigem sacrifícios ou amar é se doar por completo são romantizadas, repetidas e pouco questionadas. Mas, sob a ótica do estoicismo, essa ideia pode ser perigosamente distorcida, porque ela nos prepara para a entrega, mas não para o equilíbrio. Nos treina para sermos bons parceiros, mas não necessariamente seres inteiros. Epicteto dizia que nós devemos cuidar do nosso próprio juízo como quem protege um bem sagrado. E o que é esse juízo, senão a consciência da própria essência? O que pensamos, sentimos, acreditamos. Tudo isso forma o núcleo da nossa integridade. Quando entramos em relações sem maturidade emocional, acabamos distorcendo esse núcleo. Passamos a dizer sim quando queríamos dizer não, a ceder quando deveríamos preservar, a nos silenciar quando algo dentro de nós grita por respeito. Muitos confundem presença com submissão. Acham que para merecer o outro é preciso se moldar. Mas um vínculo verdadeiro não é moldura, é espelho. Ele não deve te mudar para caber nele, mas te mostrar com mais clareza quem você é. O estoicismo nos ensina que nenhuma relação vale a perda de si mesmo, porque a liberdade interior é o bem mais valioso que se pode conquistar. E uma vez conquistado, ela não pode mais ser barganhada. Ser inteiro não significa ser intransigente. Não é egoísmo, nem frieza. É, na verdade, a forma mais honesta de amar. Com presença, mas sem dissolução. Com entrega, mas sem abandono. Com escuta, mas sem submissão. Relacionamentos conscientes exigem duas pessoas inteiras. E é aí que a filosofia estoica se torna um farol. Ela nos convida a lembrar, todos os dias,
que a única coisa que realmente nos pertence é aquilo que cultivamos dentro. A mente, os valores, as escolhas, e que qualquer relação que exige que você sacrifique isso, não é amor, é prisão. Nesta primeira etapa, queremos deixar uma verdade clara. A liberdade emocional começa quando você entende que não precisa deixar de ser quem é para estar com alguém. E que nenhum vínculo verdadeiro pedirá isso de você. 2. A ilusão da metade da laranja. Amor ou carência. Desde cedo somos ensinados de forma implícita ou explícita que somos incompletos. Que existe alguém lá fora feito sob medida para nos completar. A ideia de uma alma gêmea, de uma metade da laranja, é vendida como romântica, mas esconde uma armadilha perigosa. A crença de que sozinhos somos insuficientes e que só seremos verdadeiramente felizes quando encontrarmos alguém que nos preencha. Sob a luz do estoicismo, essa visão não é apenas imatura, é emocionalmente insustentável. Porque quando você deposita no outro a responsabilidade de te completar, você entrega também o seu equilíbrio, a sua paz e o seu eixo. Você passa a depender da presença, da validação e do afeto alheio para se sentir inteiro. E qualquer filosofia que ensina dependência como forma de amor está ensinando, na verdade, uma forma sutil de prisão. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, ela vem de dentro, não de fora. A ideia de que alguém pode te salvar ou te fazer feliz contradiz completamente esse princípio. Para os estoicos, o que nos salva é a razão, a virtude, a consciência, e isso é cultivado dentro, não no colo de ninguém. Quando duas pessoas entram em uma relação esperando que o outro preencha seus vazios, o resultado é quase sempre o mesmo: frustração, cobrança, ressentimento. Porque o outro nunca vai saber exatamente o que falta em você. Nem é obrigação dele preencher esses espaços. Isso é tarefa sua. E quando você compreende isso, começa a se libertar da carência disfarçada de amor. Amar de forma estoica é diferente. Não é buscar um salvador, mas um companheiro de jornada. Alguém com quem você possa crescer, não se esconder. Alguém que te respeite, te escute, te confronte quando necessário, e que caminhe ao seu lado, não acima nem abaixo de você. Por isso, a pergunta fundamental não é: quem vai me completar? Mas sim, com quem posso compartilhar minha inteireza? Só quando você deixa de buscar uma metade é que se torna capaz de viver um amor maduro, consciente e livre. Porque o amor verdadeiro não é entre metades, é entre inteiros. 3. Limites. Não afastam, protegem. Existe uma ideia equivocada de que estabelecer limites cria distância. De que colocar um não entre você e o outro é um sinal de frieza, de rigidez ou de desamor. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro amor, seja por si ou por alguém, exige clareza. E não há clareza possível sem limites bem definidos. Sêneca dizia que aquele que é constante em suas decisões vive mais leve. Isso vale também para nossos vínculos. Quando sabemos o que podemos permitir, o que não aceitamos, até onde estamos dispostos a ir e onde precisamos parar, a vida se torna mais leve. Porque não ficamos mais à mercê do outro, nem somos obrigados a carregar a culpa por não conseguir atender expectativas alheias. Um limite saudável não é um muro, é uma moldura. Ele não te afasta do outro, mas ajuda a preservar o que existe de mais valioso em você. É ele que te permite estar em um vínculo sem perder sua identidade, sem se curvar por medo de rejeição, sem se abandonar para manter a aparência de harmonia. Muitas pessoas só começam a estabelecer limites depois que foram atravessadas, exploradas ou emocionalmente destruídas. E mesmo assim, sentem culpa. Culpam-se por se proteger. Culpam-se por não aguentarem mais carregar aquilo que nunca deveriam ter aceitado. Mas a filosofia estoica nos lembra: não temos controle sobre o outro, apenas sobre nossas escolhas. E isso inclui a escolha de proteger nossa integridade emocional. Dizer não com firmeza quando necessário pode ser a maior prova de amor próprio que você pode oferecer. E também uma das maiores provas de respeito pelo outro. Porque ao dizer até onde você pode ir,
você também ensina o outro a se responsabilizar pelo que sente, pelo que espera e pelo que exige. É claro que estabelecer limites pode gerar desconforto, pode provocar afastamentos, mas nunca se esqueça: aqueles que se afastam porque você se posicionou jamais estiveram verdadeiramente próximos. Estavam próximos da sua concessão, da sua entrega cega, do seu silêncio conveniente. Nunca de quem você é de verdade. O estoicismo nos ensina a sermos firmes como uma rocha, mas acessíveis como um porto. E isso só é possível quando entendemos que nossos limites não são barreiras contra o amor. São as fundações da liberdade dentro dele. 4. A presença que não anula. Como estar com o outro sem se apagar. Existe uma forma de presença que cura e outra que consome. Uma presença que acolhe e outra que invade. Saber a diferença entre elas pode ser a chave para construir um vínculo saudável ou para repetir, sem perceber, os padrões de anulação que tanto te feriram no passado. Muitas vezes, entramos em relações com as melhores intenções. Queremos estar presentes, mostrar que nos importamos, que somos acessíveis, confiáveis, parceiros. Mas sem perceber, vamos apagando nossos contornos. Silenciamos nossas preferências, rebaixamos nossos desejos, cedemos o espaço da nossa autonomia em nome de uma presença absoluta, mas emocionalmente insustentável. Para os estoicos, viver com presença é viver com consciência. Marco Aurélio escrevia: esteja atento ao que faz o tempo todo. Seja íntegro no que pensa, no que sente, no que decide. Essa atenção consciente também se aplica aos nossos vínculos. Não basta estar junto, é preciso saber como estar. Estar inteiro, não diluído. Estar disponível, não submisso. Estar presente, sem desaparecer dentro do outro. O problema é que muitas pessoas aprenderam que amar é se fundir. Que quanto mais você se mistura com o outro, mais profundo é o vínculo. Mas o estoicismo ensina o oposto. Que quanto mais consciência você tem de si, mais livre e mais amorosa é a sua presença. Porque ela não cobra, não exige, não suga. Apenas se oferece, com respeito mútuo e clareza de quem é. Estar com o outro sem se apagar exige coragem. Exige saber que você pode dizer: eu quero estar com você, mas sem que isso signifique: vou abrir mão de mim para isso acontecer. E esse equilíbrio é conquistado com autoconhecimento, com valores firmes e com prática diária, não com fórmulas prontas. A presença verdadeira não anula, ela ilumina. Ela inspira o outro a também permanecer inteiro. Ela cria um espaço seguro onde dois indivíduos podem existir plenamente, sem jogos, sem manipulação, sem fusão forçada. Quando você aprende a estar com o outro sem apagar sua luz, você quebra o ciclo da dependência emocional e passa a construir, no lugar disso, uma conexão consciente, onde o amor não vem da ausência de si, mas da escolha mútua de permanecer, sendo quem se é. 5. Expectativas invisíveis. As correntes silenciosas dos vínculos. Nem toda prisão emocional vem em forma de grito, chantagem ou imposição direta. Muitas vêm disfarçadas de silêncio, de pequenas concessões repetidas, de olhares que cobram sem palavras, de esperas que nunca foram combinadas, mas que, ainda assim, nos pesam como dever. Essas são as expectativas invisíveis. Amarras que não foram colocadas à força, mas que aprendemos a carregar como se fossem obrigações. No estoicismo, um dos princípios mais poderosos é a dicotomia do controle. Saber diferenciar o que depende de você daquilo que está fora do seu alcance. As expectativas do outro, por mais sutis ou não ditas que sejam, fazem parte daquilo que você não controla. E tentar moldar-se para atendê-las, sem que isso tenha sido acordado ou desejado por você, é um caminho seguro para o esgotamento emocional. Muitas vezes, o que nos adoece nos vínculos não são os conflitos explícitos, mas as cobranças veladas. A sensação de que deveríamos saber o que o outro precisa, de que era esperado que fizéssemos mais, que disséssemos mais, que estivéssemos mais presentes, mais alegres, mais disponíveis. E mesmo quando não há uma palavra dita, sentimos o peso da decepção alheia,
como se amar significasse adivinhar e suprir expectativas não expressas. Para os estoicos, viver com clareza é viver com liberdade. Sêneca nos lembra que nenhum vento é favorável a quem não sabe aonde vai. E isso vale também para os afetos. Quando estamos em vínculos sem clareza, navegamos ao sabor de expectativas que nem sequer são nossas. E aos poucos, perdemos o leme da nossa própria vida. Por isso, construir vínculos conscientes exige que você aprenda a reconhecer essas correntes silenciosas. Aquelas cobranças que não foram ditas, mas que te guiam como se fossem regras. Aquelas promessas que você nunca fez, mas vive tentando cumprir. Essas expectativas não são amor, são armadilhas. E enquanto você não as traz à luz da consciência, continuará tentando agradar fantasmas. O estoicismo nos convida à responsabilidade sobre nossas próprias escolhas e também nos ensina a soltar aquilo que não nos pertence. Você não é responsável pelas idealizações que o outro construiu em silêncio. Sua responsabilidade está na verdade que você comunica, na presença que oferece e no respeito que mantém, tanto ao outro quanto a si. Soltar essas expectativas invisíveis pode gerar ruídos, pode frustrar fantasias, pode desagradar. Mas é nesse movimento que você encontra espaço para viver vínculos mais maduros, mais justos, mais reais. Onde ninguém precisa adivinhar nada. Onde o amor pode enfim respirar sem cobranças disfarçadas. 6. A coragem de não se moldar. Relacionar-se sem se reduzir. Existe um tipo de sofrimento que não grita. Ele se esconde nos pequenos gestos de adaptação. No jeito de falar que você altera para não parecer demais. No sorriso que força quando algo incomoda, só para evitar conflito. Nas concessões que você faz, não por escolha livre, mas por medo de parecer difícil de amar. Esse sofrimento silencioso acontece quando você acredita que, para ser aceito, precisa se moldar. E aos poucos, vai se afastando de si. A filosofia estoica é clara. Nada que dependa da falsidade, da manipulação ou do autoabandono é digno de ser chamado de virtude. E relacionar-se com alguém não deveria ser um exercício de atuação, mas de verdade, de inteireza, de firmeza. Como Epicteto escreveu, se você quiser melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado. E essa melhoria, muitas vezes, começa quando você se recusa a caber onde antes tentava desesperadamente se encaixar. Quantas vezes você já teve que reduzir sua intensidade, esconder seus valores, minimizar suas conquistas, disfarçar suas dores, tudo para não incomodar, para manter um vínculo que, no fundo, já exigia de você uma espécie de sumiço? Quantas vezes você já sentiu que precisava editar quem é, apenas para não ser rejeitado? O problema é que quando você se molda demais, começa a se esquecer de quem é. E mesmo quando o outro permanece, o que ele ama? É você? Ou é a versão moldada que você ofereceu? Podada, ajustada, polida? Para os estoicos, a integridade é um valor inegociável. E isso vale dentro dos vínculos também. Porque se você precisa se reduzir para caber, esse vínculo não está te acolhendo, está te engolindo. Amor verdadeiro não exige disfarces. Amizade genuína não requer máscaras. Presença honesta só é possível quando você tem a coragem de permanecer sendo quem é, mesmo que isso cause desconforto. É preciso coragem. Coragem para manter sua essência em ambientes que tentam, o tempo todo, te modelar. Coragem para não se calar quando algo te fere. Coragem para não se desculpar por ser quem é. Mas é essa coragem que constrói vínculos fortes. Porque quando você permanece inteiro, dá permissão para que o outro também seja verdadeiro. E quando dois inteiros se encontram, não há jogo, há encontro. Relacionar-se sem se moldar é o início de uma nova forma de convivência. Mais consciente, mais honesta, mais livre. Onde o elo não nasce da necessidade, mas da escolha. Não do medo da rejeição, mas da liberdade de ser. 7. Vínculos sem correntes. Amor não é controle. O que acontece quando confundimos amor com posse? Quando achamos que, para garantir a permanência do outro, precisamos controlar seus passos, suas escolhas, seus afetos. Em muitos relacionamentos,
Essa confusão é tão sutil que nem parece controle, parece zelo, cuidado, proteção. Mas aos poucos, o que era afeto vira vigilância. O que era carinho vira cobrança. E o que era liberdade vira prisão. O estoicismo nos alerta. Tudo aquilo que você tenta agarrar com força escapa por entre os dedos. Porque a tentativa de controle revela, no fundo, um medo profundo da perda. E esse medo, se não for reconhecido, contamina o vínculo. O amor deixa de ser partilha e se torna dominação emocional. Marco Aurélio escreveu: ame aqueles com quem o destino o uniu, mas faça isso de todo o coração. Só que amar de verdade exige soltar. Exige confiança. Exige permitir que o outro seja, sem precisar corresponder a cada expectativa, sem se curvar a cada insegurança sua. Muitos acreditam que, ao tentar controlar o outro, estão preservando o amor. Mas o que se preserva assim é apenas a ilusão de segurança. O estoicismo ensina que devemos aceitar a impermanência, inclusive nos vínculos. Nada é garantido. Nenhuma relação é eterna por decreto. Tudo está sujeito à mudança. Por isso, é preciso aprender a amar sem prender. O controle nasce da ansiedade, da falta de domínio sobre os próprios pensamentos e medos, da tentativa de evitar, a qualquer custo, a dor do abandono. Mas veja, tentar evitar a dor da perda criando um cárcere afetivo é plantar sofrimento no presente por medo do futuro. E isso só adoece os dois lados. Um vínculo maduro precisa de espaço, de respiro, de escolhas renovadas, e não de obrigações silenciosas. E isso só é possível quando você abre mão da obsessão por garantir o outro e passa a cultivar a confiança de que, se for amor de verdade, ele vai permanecer. Não porque está acorrentado, mas porque está em liberdade. Para os estoicos, a liberdade interior é o bem mais alto. E quando duas pessoas livres escolhem permanecer juntas, o vínculo é muito mais forte do que qualquer corrente emocional. Porque ele não nasce da imposição, mas da verdade. Não nasce do medo, mas da escolha diária. Se você ama alguém, não o aprisione. Permita que ele seja. E cuide de ser você também. Porque amor de verdade não é sobre controle, é sobre presença livre. E toda presença livre é, por si só, uma revolução. 8. Escolher ficar. O valor da presença intencional. Nos vínculos verdadeiros, ninguém está ali por obrigação. Está por escolha. E é essa consciência que transforma qualquer relação em um espaço de liberdade, e não de dependência. Estar com alguém porque você quer, e não porque precisa, muda completamente a forma como você se entrega, como você ouve, como você cuida. A presença se torna um ato de intenção, e não de medo. O estoicismo nos ensina a viver com propósito, não apenas reagindo às circunstâncias, mas escolhendo como viver, com base em valores e não em impulsos. E essa filosofia se aplica diretamente à maneira como nos relacionamos. Porque estar com alguém, todos os dias, apesar das diferenças, apesar das dores, apesar das dificuldades, é uma decisão. Uma renovação de votos silenciosa. Uma prática diária de presença. Sêneca escreveu: não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Em outras palavras, sem intenção clara, nos perdemos. E vínculos onde as pessoas ficam apenas por costume, conveniência ou medo da solidão são como barcos à deriva. Continuam flutuando, mas não vão a lugar algum. Estar em um relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade, exige maturidade para permanecer não por apego, mas por escolha consciente. Exige reconhecer que, mesmo sem garantias, é possível se comprometer. Porque você não está ali esperando que o outro te complete. Você está ali porque deseja compartilhar quem você é. Porque sabe que pode ir embora a qualquer momento, mas escolhe ficar. E é justamente essa liberdade de ir que torna a escolha de permanecer tão poderosa. Quando não há amarras, não há prisão. Quando não há cobranças forçadas, há espaço para a verdade. E onde há verdade, há profundidade. Relacionar-se de forma estoica é isso. Estar presente não por carência, mas por coerência.
Não por obrigação, mas por virtude. Você sabe que pode viver sozinho, que não depende emocionalmente do outro para existir. Mas decide viver ao lado, porque acredita na troca, no crescimento mútuo, no valor da convivência com consciência. Essa decisão de ficar com liberdade, de escolher com maturidade, transforma qualquer vínculo em um espaço sagrado. Porque ali ninguém está tentando preencher o outro. Ali, ambos se oferecem inteiros e renovam sua presença dia após dia. Não há garantias, mas há coragem. E é essa coragem que constrói vínculos que duram, não pela necessidade, mas pela verdade compartilhada. 9. A liberdade de sentir sem colocar o outro como culpado. Um dos sinais mais profundos de maturidade emocional é entender que aquilo que você sente é sua responsabilidade, mesmo quando é o outro quem dispara o gatilho. Essa é uma das lições mais duras e libertadoras do estoicismo. Ninguém te faz sentir algo. Os sentimentos são seus. A forma como você interpreta, responde e se afeta com as atitudes alheias nasce de dentro. O outro pode ser o estímulo, mas a resposta emocional é sua. Muitos relacionamentos adoecem porque se baseiam numa lógica de acusação mútua. Você me magoou, você me deixou inseguro, você me fez sentir rejeitado. Mas o estoicismo convida a uma virada de consciência. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos sobre eles. Isso inclui os eventos afetivos, as falas duras, os silêncios prolongados, os gestos inesperados. Quando colocamos no outro a responsabilidade pelos nossos sentimentos, entregamos também nosso poder pessoal. Passamos a depender das atitudes alheias para estar bem. E culpamos o outro sempre que algo nos desestabiliza. Isso não é vínculo, é dependência emocional. Não é amor, é terceirização da dor. Relacionar-se de forma consciente é entender que sim, o outro tem impacto, mas não tem controle. O impacto pode ser reconhecido, dialogado, acolhido. Mas a forma como você lida com esse impacto é algo que só você pode gerir. E essa autorresponsabilidade não te torna frio, te torna forte, te tira do papel de vítima e te coloca no centro da sua própria vida emocional. Isso também evita um dos jogos mais tóxicos dos relacionamentos, a chantagem emocional. Quando um parceiro tenta moldar o outro a partir de suas reações, dizendo: se você me ama, não me faz sentir assim, está manipulando, mesmo que inconscientemente. O estoicismo nos ensina a interromper esse ciclo, cultivando vínculos onde cada um cuida do seu mundo interno, sem jogar esse peso no outro. Isso não significa ignorar os próprios sentimentos. Pelo contrário, significa assumir a responsabilidade por eles com maturidade. Significa aprender a comunicar com honestidade, sem atacar. Significa saber quando algo nos fere e, ainda assim, não exigir que o outro se torne diferente só para que a dor desapareça. Viver um vínculo consciente é isso. Dois adultos emocionais, conscientes de seus limites e afetos, compartilhando o caminho com respeito mútuo, sem culpa imposta, sem controle disfarçado, sem emocionalidade terceirizada. E quando isso acontece, nasce um espaço seguro, onde sentir é permitido, mas culpar não é necessário. Onde há impacto, mas não aprisionamento. Onde há verdade. E por isso, liberdade. 10. Quando amar é escolher com consciência e não se abandonar. Chegamos ao fim de uma jornada. E talvez agora, você perceba que este fim é apenas o começo de algo mais profundo. Uma nova forma de estar no mundo, de se olhar, de se relacionar. Porque depois de mergulhar em tantas verdades, sobre perda, rejeição, solitude, integridade, limites e presença, não tem mais como voltar ao modo automático de se vincular. Você mudou, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. O estoicismo nos ensinou ao longo dessa série que viver bem não é viver sem dor, é viver com consciência. Que a liberdade não está na ausência de vínculos, mas na capacidade de manter-se inteiro dentro deles. Que o verdadeiro amor não exige que você se abandone, se anule ou se diminua. Ele exige presença, respeito mútuo e coragem para escolher o outro, sem deixar de escolher a si mesmo.
Relacionar-se de forma consciente é entender que o amor não é uma urgência, não é um desespero, não é uma necessidade sufocante. É uma escolha tranquila, feita por alguém que já aprendeu a ser inteiro sozinho. E que, justamente por isso, pode compartilhar sua inteireza sem medo de desaparecer no processo. É preciso coragem para se manter firme quando tudo à sua volta tenta te empurrar para antigos padrões. Coragem para dizer não quando todos esperam um sim. Coragem para se retirar de vínculos que não respeitam quem você se tornou. Coragem para permanecer em silêncio quando a manipulação grita. Coragem para permanecer presente quando for mais fácil se fechar. A filosofia estoica não é sobre viver isolado, é sobre viver livre. E liberdade dentro dos vínculos é a arte de permanecer com o outro, sem deixar de permanecer consigo. Então agora, a pergunta que fica é: você está pronto para viver vínculos que não te moldem, mas te respeitem? Que não te sufoquem, mas te inspirem? Que não exijam sua anulação, mas acolham sua presença verdadeira? Porque agora você sabe, amar não é se perder no outro, é se manter inteiro ao lado dele. E isso é mais raro e mais bonito do que qualquer ideal romântico que te ensinaram. Este é o encerramento de uma série, mas não da sua jornada. Porque o mundo lá fora ainda vai te testar. Vai tentar tirar sua paz, vai apertar os mesmos botões antigos, vai provocar seu senso de valor. E quando isso acontecer, como vai reagir? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o amor, os vínculos e a si mesmo com mais clareza, deixe um comentário. Isso mostra que você está comprometido com sua liberdade emocional. E também ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Cada novo vídeo é um convite para aprofundar sua força interior e viver com mais presença, verdade e propósito. Nos vemos na próxima etapa dessa jornada.